Gente, eu tô aqui com a Mariana, que é de Minas Gerais. Ela veio morar na Austrália, tá em Sydney agora. Ela tá aqui já há 1 ano e 7 meses e veio com um filho de 1 ano e meio que agora tá com 3, não é isso, Mariana? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Mariana, me conta qual foi o seu primeiro passo? Por que que você decidiu sair lá do Brasil, de Minas, e vir para cá? O que que te motivou a fazer isso? Botar o Sim, filho nas costas e vir? é, eu tenho uma vantagem que o meu marido, ele é um cara muito, e quando ele faz um plano na vida dele, ele resolve e ele faz. E teve um ano em 2015, 2014 para 2015, ele resolveu que ia perder o medo do inglês. Ele tinha medo, achava que não falava inglês. E ele começou a fazer aula particular e viu que não era bem assim, que não era tão difícil assim e que o inglês dele nem era tão ruim. E aí ele começou a pesquisar países que tivessem um processo de imigração que facilitasse para você ter um visto de residência, que você pudesse pegar um passaporte. Como ele é um profissional de tecnologia, ele descobriu que a Austrália e o Canadá têm processos de visto de residência para essas profissões. E ele se encaixava em quase todas, exceto no level do inglês, do nível do inglês. Então, um dia ele chegou em casa e falou assim, olha, a gente tem a opção de ser cidadão de um país, mas morando aqui, meu inglês vai demorar muito, topa aí e melhorar o inglês lá? Eu falei com ele assim, topo, na hora. Aí a gente começou a pesquisar sobre o país, e isso demorou, assim, alguns meses, porque com criança não é bem assim, vamos aplicar o visto e vamos. Então, a gente demorou assim quase uns 6, 7 meses para a gente pensar, se organizar e começar a aplicação de visto. Então foi quase um ano aí o processo para vir. Foi mais ou Caramba, menos um isso. ano. E seu processo, quanto você pagou pelo seu processo? Você sabe, assim? Então, a gente veio como estudante, meu marido aplicou, ele foi o aplicante principal e eu vim como dependente, eu e meu filho. Ele aplicou para um visto de 6 meses de inglês, mais 2 anos num master, que é como se fosse a nossa pós-graduação. Aham. E ele escolheu uma universidade muito boa, porque se desse errado e a gente não conseguisse o visto de residência, pelo menos ele teria feito um bom curso e voltaria com um curso bom. Então, assim, foi para a família toda, foi em média, para aplicação do visto, assim, só para aplicar e vir, deve ter sido uns 30 mil reais a 40 mil reais. E esse valor você não pagou todo de uma vez? Vocês pagaram ele Paguei parcelado? todo de uma vez. Não, tem que pagar tudo de uma vez, porque a gente é obrigado, para aplicar o visto na Austrália, você tem que pagar plano de saúde para todo o período do visto. O nosso visto foi de 2 anos e meio para a família, foi 10 mil dólares só de plano de saúde para a família. Caramba, que legal. Ele teve que pagar taxas de visto e ele teve que pagar o inglês e a primeira parte do mestrado, do master, da pós-graduação. O primeiro semestre. E aí agora vocês já estão, ele está trabalhando, você também está trabalhando? Então, aí o Como é que que a gente funciona? fez? A gente, igual eu te falei, assim, ele é um cara muito que segue muito plano e que tem uma ideia bem legal assim de estratégia de vida. Então a gente fez algumas estratégias. Nos primeiros 6 meses eu não trabalhei, meu filho não foi para a escola e eu me dediquei 100% à família, para que ele tivesse todo um apoio em casa, de fazer comida para ele levar, de ter alguém em casa, de fazer supermercado, para que ele se dedicasse os 6 meses só no inglês. Nossa, Mulher Maravilha. Então ele estudou muito, ele estudou de segunda a segunda, de segunda a segunda, Ah, ele que não legal. ia em nada, ele não é aniversário, domingo no parque, ele não ia, eu ia sozinha. E aí ele conseguiu arrumar um trabalho na área dele em 6 meses e conseguiu o level de inglês suficiente para a gente aplicar para o nosso visto de residência. Então hoje ele já está trabalhando, a gente não é mais estudante e a gente já Ai, foi que convidado para o nosso legal. visto de residência. Nossa. E o que que Então ele você teve isso. e qual foi assim, você acha a sua principal motivação para vir? Foi a decisão dele mesmo de falar, Não, vambora? o dele foi o pontapé inicial, assim, né, de dizer vamos. E aí eu parei para pensar, por que não, né?
Eu sempre achei muito chique, muito lindo falar inglês. Eu vi amigos falando, eu falava, ai gente, imagina que chique alguém te perguntar, onde que fica tal lugar em inglês e você responder naturalmente, sabe? Eu achava muito legal. Eu falei, pode ser eu então, né? E assim, poder dar inglês fluente pro meu filho é o melhor investimento que eu posso dar para ele na vida. Então Essa foi é uma por causa motivação dele. incrível. E o que você fazia antes disso? Com o que você trabalhava lá no Brasil? Eu trabalhava com vendas, eu era gerente comercial da área da saúde. Eu vendia softwares para Unimedes e operadoras de saúde. Trabalhava com vendas. Mas olha, eu tô aqui boba com a sua motivação mesmo, porque essa motivação é muito genuína. A gente acaba botando sempre os filhos em primeiro, né? Com certeza, e com certeza. Pensando no que a gente gostaria de dar para eles, que a gente não teve. Isso é muito bom. E me conta quais foram as dificuldades que você enfrentou trazendo ele, porque isso é muito difícil. Assim, às vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho um filho, então acho que não dá para mim, mas estou vendo que dá. Dá, com certeza dá. Toda decisão que a gente vai tomar, ela é mais complicada quando você tem filho. Começa por aí. Não é qualquer coisa que você vai decidir que tem que decidir rápido. Então, tudo você tem que pensar muito bem. Então, assim, a princípio, a dificuldade que eu encontrei, eu acho que todos os estudantes aqui na Austrália encontram, é conseguir o seu próprio apartamento para morar sozinho. Porque isso era um dos meus requisitos que eu combinei com ele. A gente não vai morar com ninguém porque eu quero a minha casa. Então, a primeira dificuldade foi essa, porque a gente levou muitos nãos. E aí você para e pensa, poxa, no Brasil eu era alguém. Tipo, eu tinha histórico, eu ganhava super bem, ele também, a gente morava bem. Chega aqui, o cara não quer me alugar um apartamento de 1 quarto lá no fundo de não sei aonde. Então, até você, sabe, se acalmar nesse sentido de entender que você é novo aqui, que as pessoas realmente não te conhecem. Você, não, às vezes, não entende nem o que o corretor fala direito. Então, a primeira barreira foi essa, foi achar o nosso próprio apartamento, foi o mais difícil. Aí, quando nós encontramos, foi um pouco mais fácil. Aí, o segundo bloqueio, no meu caso, porque eu não tinha nenhum inglês, era o inglês. E eu decidi que eu não ia ficar em casa, que eu ia aprender inglês de qualquer forma. E então, desde o primeiro dia, eu fui no supermercado, eu fazia tudo. Eu ia em parquinho, batia papo com as mães. Elas fugiam de mim às vezes, porque não estava nem entendendo o que eu estava falando. Mas eu estava falando. É isso aí. Gostei. Muito legal. Então essa foi a primeira barreira assim, que eu senti. E eu acho que a terceira é que eu já não morava mais na cidade dos meus pais, em Minas. Então eu já não tinha os pais, os sogros tão próximo para me ajudar. Mas não era tão longe quanto aqui. Então, a terceira coisa foi que é uma dificuldade, mas que, se você pensar bem, é uma coisa muito boa. Porque você está sozinho, você só tem você e seu marido para revezar com seu filho. Então, se ele quer sair, você que tem que ficar. Se você vai sair, ele que tem que ficar. Não tem uma terceira opção, a não ser que você pague alguém. E no início eu não tinha condições de pagar. Então, eu falo que é difícil, não ter essa ajuda com filhos é difícil, mas, ao mesmo tempo, você se vê muito mais unido com o seu marido. Se vocês se unirem, porque eu já vi muitos casais se desunirem, fazerem o contrário. Então, tipo, a gente se uniu super e ele me ajuda muito mais, eu ajudo ele muito mais do que no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que não ter essa ajuda nesse momento foi difícil. Criou esse laço grande, né? Fortaleceu, não é nem criou, fortaleceu. E assim, depois foi a minha vez de procurar trabalho, aí foi uma outra barreira, né? Que é o mercado de trabalho para quem não tem muito inglês, né? É verdade. E como é que foi essa busca pelo trabalho? Então, eu decidi que eu ficaria 6 meses em casa e foi o que a gente fez. Quando ele conseguiu o trabalho, eu falei, então agora é a minha vez. Eu tentei procurar em cafés, em bares, porque seria melhor para o meu inglês, mas eu não consegui pelo meu nível de inglês. Eu entreguei vários currículos, tentei várias coisas, não consegui. E porque como eu preciso colocar meu filho na escola, e escola que é muito caro até 4 anos de idade, eu só conseguiria colocar ele 2 vezes na semana na escola e trabalhar 2 vezes. E os cafés, eles queriam mais. Eles me queriam 5 dias na semana,
Eles me queriam final de semana. Então, essa área não deu certo. Aí eu parei e pensei, falei, bom, meu objetivo agora é o quê? É colocar meu filho na escola, porque ele já ficava na escola, ele sentia falta. E o objetivo não era o inglês dele, então eu não posso esquecer isso. Então, eu coloquei ele na escola e enfiei a cara na cleaner e fui ser faxineira. Ah, legal. Mas quando a gente chega aqui, eu acho que a gente acaba tendo que desapegar um pouco do que a gente tinha no Brasil, né? Com certeza. Desapegar de tudo que a gente fez, porque aqui a gente está recomeçando, é uma nova vida. Com certeza. Então, você tá disposta a isso, foi muito legal. E pelo que eu tô vendo, você bota a cara mesmo. Isso é a melhor coisa. E bota o prazo. Eu acho que isso, quando você mora fora, é a coisa mais importante. Porque o tempo fora do Brasil passa muito rápido. Parece que é outro tempo. Quando você vê, você está aqui 6 meses a 1 ano e você não atingiu o seu objetivo, se você não coloca tempo. Então, eu coloquei que eu seria cleaner 6 meses. E aí, nesses 6 meses, eu estudei inglês particular, porque eu não tinha tempo de fazer escola, deixar meu filho com ninguém. E eu continuei estudando particular, enquanto eu era cleaner. E aí eu me senti, em 6 meses, preparada a trabalhar. Eu vou tentar alguma coisa na minha área. E aí eu comecei a entregar vários currículos para empresas australianas, fiz entrevistas. Algumas foram bem loucas, porque foram bem desastre, assim, no final. Eu falava, o que eu falei? Eu não sabia falar, tipo, muito louco. E aí, mais uma vez, eu percebi que o meu inglês ainda não era totalmente suficiente para uma empresa australiana. Mas como a Austrália tem muito brasileiro, existem muitas empresas e muitos mercados que quem fala português é um diferencial. Ah, legal, muito legal. Então eu fui trabalhar numa agência de intercâmbio. Excelente. Que eu trabalhava com brasileiros. Então, entre nós na agência eu falava inglês. Então, meu inglês para isso era suficiente. E com os meus clientes eu falava português. E aí eu aprendi sobre esse mundo da educação, que é o segundo maior mercado da Austrália, que é muito bom. E aí eu fiquei lá, gostei muito de lá, aprendi demais, só que ainda não era o meu objetivo de trabalhar numa empresa australiana e falar inglês toda hora, o tempo todo. E lá também continuei estudando inglês particular. E aí eu comecei a aplicar para vagas. E tem 3 semanas que agora eu estou coordenando, eu sou coordenadora de marketing e vendas de uma escola de inglês e que legal. Cursos técnicos. Parabéns! Só eu de brasileira, falo inglês o dia inteiro. Excelente! E como você está se sentindo com o seu inglês agora? Tá agora eu tô me achando chique. Eu tô me achando chique já. Gostei. Tá bem melhor, eu consigo entender, eu consigo explicar. Claro que o vocabulário e a fluência leva tempo, mas o meu inglês já é super suficiente, assim. Eu achei muito legal esse seu processo de metas, de você se colocar datas para poder fazer, para cumprir seu objetivo. Isso às vezes falta muito nas pessoas, porque elas acabam deixando as coisas acontecerem e não focam tanto. E é muito interessante. Com certeza. E o seu filho agora? Hoje ele está no colégio? Tá, ele tá já tá 1 ano na escola. E agora, desde que eu comecei a trabalhar 6 meses atrás na agência, eu comecei a trabalhar todos os dias, de segunda a sexta. Então, ele vai para a escola de segunda a sexta. Ele ama a escola, como ele veio muito pequeno, ele não lembra que existiu o Brasil assim. Lembra seu amiguinho? Ele não lembra. Mas a gente foi lá de férias e ele sempre fala com os avós, então ele tem um vínculo com eles. E ele fala muito inglês. É lindo ver ele falar inglês. Quando ele quando ele conjugou o verbo to be, eu falei com ele assim, que até hoje eu tô aprendendo esse tal do to be e você já tá falando. Tipo, lindo. Tem hora que ele me corrige, assim, coisa mais linda. Então, a hora que você vê ele falando inglês, você fala, valeu. E você tá se sentindo realizada, assim, com esse sonho? Me explica um pouco mais sobre isso. Eu tô super, a gente se sente já em casa, porque a gente fala que assim, os primeiros 6 meses morando fora, a gente brinca que é o limbo, que é uma loucura, assim, você não se sente em casa,
você não está numa casa que é sua ainda, ou está numa casa temporária, você está num emprego que você ainda não gosta. Então, assim, 6 meses são bem estranhos assim mesmo, você tem que ter bastante paciência. Depois dos 6 meses, melhora muito. Depois de um ano, as coisas melhoram muito mais. Então, a gente se sente em casa. A gente foi para o Brasil, a gente ama o Brasil, é super patriota. Não deixa ninguém nem falar mal do Brasil, porque a gente ama. Mas a gente foi e no final das férias, a gente sentiu saudade, assim, da nossa casa, de voltar, sabe? Da nossa rotina. Então, a gente sente que a Austrália já é a nossa casa. Então, a gente está muito, muito, muito realizado aqui. Então... Em relação tem muita vocês coisa ainda. Saem bastante, vocês três? Ou às vezes vocês têm amigos, tem uma comunidade brasileira? Como é que funciona essa rotina de sair, de amigos? A gente tem um grupo de amigos, a gente tem vários amigos, assim, a gente gosta bastante de ter muitos amigos. A gente tem amigos brasileiros que eu conheci na comunidade de mães brasileiras em Sydney, no Facebook. Então tem várias, umas você conheceu, foram embora, outras ficaram e algumas se tornaram grandes amigas. Eu tenho amigas que não são brasileiras, que eu conheci em parquinho, de alguma forma, que eu tenho grandes amigas australianas, colombianas, francesas, que encontramos no final de semana, vai nos aniversários, então bem legal. E tem a turma do meu marido da área de TI. Porque existe uma comunidade aqui de TI, de brasileiros. Ah, que show! Não desconhecia isso. Eles têm um WhatsApp, que eles se ajudam muito, eles conversam muito e marcam esses encontros. Só que essa turminha não tem muito filho, são um povinho mais jovem, sabe? A gente vai pro churrasco, toma cerveja, não é bem um parquinho, mas é um programa diferente, assim. Então a gente sai final de semana sempre pra praia, pra parque, pra encontrar com esses amigos. E de vez em quando a gente paga uma babysitter pra ficar com meu filho, pra sair só eu e o maridão, né? Ah, isso que agora aí. Dá pra pagar. Gostei. Tá vendo? Foi um sacrifício no início, mas agora a vida já tá... agora, nossa, tá bem fluindo melhor. super bem. E também criar um filho, assim, num país com uma segurança, com uma estrutura, isso também Sem tamanho, dúvida. né? Sem dúvida nenhuma. Pra Nossa, mulher, isso assim, com esse nosso instinto materno, é incrível. Com certeza, com certeza. E conviver com outras culturas é muito legal, assim. Um amigo seu indiano cozinhar pra você é, tipo, muito legal. Tipo, você comer uma comida feita por um indiano, tipo... Uma comida legal. local aí de lá, né? Ele te apresenta, aí ele conta a história dele. Eu gosto muito disso, assim, de conhecer coisa nova, assim. Olha, eu tô achando sua vida uma delícia, Mariana. E deixa eu te fazer agora, voltando um pouco pro seu filho, eu queria saber, assim, você chegou a falar que até os 4 anos é muito caro, até os 4 anos seria a creche, mais ou menos. E depois, o governo dá subsídio, eles que pagam a escola, como funciona? Depende do seu visto. Se você é estudante, o que é mais caro é quando você é estudante. Quando você é estudante, até 4 anos é considerado child care, que é tipo como se fosse escolinha privada, não são aquelas grandes escolas. São centros de escolas que você pode pagar particular. Até 4 anos, a não ser que só se você for residente ou australiano, o resto de todos os vistos, você paga full price, você paga tudo. E eu pago $120 por dia. Ah, $120 por dia australianos por dia. Nessa child care. Até 4 anos. Ah, isso. Legal. E é legal porque é por dia, porque aqui é muito comum as mulheres trabalharem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou part-time. Então tem essa flexibilidade, se for ele só uma vez ou 2. E quanto é o part-time? Seria 60? Algumas escolas cobram metade, outras não vão fazer diferença, é o mesmo preço. Entendi. E depois, você agora com esse seu visto, que vocês já estão, seu marido... O visto de trabalho, até 4 anos, o preço não muda. É a mesma coisa se eu fosse estudante, $120 por dia. Se eu fosse residente, o governo, que minha residência ainda não chegou, se eu fosse residente, o governo paga metade disso. Então, eu pagaria 60 e o governo paga 60. Legal. Mas isso também no child care. Ah, ok. Child care. Depois dos 4 anos, você vai para outras modalidades, tipo preschool, aí você vai para essas escolas maiores. Essas escolas maiores, elas funcionam de 9 da manhã às 3 da tarde
Então, dependendo se você for Nossa. trabalhar até 5, você vai ter que pagar um after school, alguma coisa assim. E aí, essas escolas, você não paga mais por dia, você vai pagar por ano. Então, depende da escola. Se você é estudante, varia entre $6.000 a $8.000 por ano. Se você tem um visto de trabalho, que é o meu caso hoje, é tipo $2.000 a menos do que o visto de estudante. Então Um seria pouco mais de barato, tipo 4. 4 a 6. Vamos botar aí uma média de 5, né? Aí você isso. pagaria uns 416 mais ou menos por mês, que é super viável, 420 por mês, mais ou menos. É o preço que você paga numa escola particular no Brasil, por exemplo, né? Que é 1.000 e alguma coisa, hoje em dia é o que você paga lá, né? E se eu fosse residente, claro, aqui não existe isso de 100% gratuito. Até australiano paga, mas é tipo $800 por ano. É como se fosse uma taxa administrativa mesmo. Então aí seria praticamente de graça, né? Se eu fosse residente ou australiano. Mas você sendo residente, então você consegue essa escola de graça, saindo a residência de vocês. Acima de 4 anos. Como meu filho tem 3, o governo pagaria metade dos 120 por dia que eu pago. Entendi. Aí agora quando ele passar para os 4 anos, não, tudo muda. Tudo muda. Eu posso, porque a idade escolar obrigatória na escola são 5 anos. Então a criança pode ficar fora da escola aqui até 5 anos, ou ela pode ficar na childcare até 5 anos, se quiser. Mas com 5 anos ela é obrigada a ir para essas grandes escolas, que é o do governo ou particular. Entendi. Pô, e então, ele tá gostando? Poderia manter. Você falou que ele tá super ele adaptado. Adora. Eu vou mudar ele de escola, porque como eu mudei de trabalho, tá ficando longe a escola que ele tá. E aí eu levei ele na escola nova para ele conhecer, fui super preocupada. Ai, nossa, vai me dar trabalho, vai chorar. Nossa, amor, não queria sair de lá, não queria voltar para outra escola, não. Eu falei, ai, que ótimo. Esse que é o espírito, esse é o espírito. Porque agora ele fala inglês, ele entende tudo, então ele se sente super confortável, assim. E vamos lá para essa sua segunda etapa. Você tá grávida. Eu tô grávida de 2 meses só. Nossa, parabéns. Ai, obrigada. Que delícia. E como tá sendo assim para você ter esse filho aqui? Porque você, melhor do que ninguém, consegue comparar o serviço que você teve no Brasil com o serviço que você tá tendo agora. Sim, sim. Então me conta. Eu tô tendo que aprender um pouco sobre o serviço de saúde para gravidez aqui, porque é um pouco diferente. Aliás, é bem diferente, assim. Eu acredito, como eu trabalhei com saúde, eu acredito muito no modelo de saúde australiano. Então, eu não tenho medo, eu não fico preocupada. Eu só tô mesmo aprendendo, assim. Porque no Brasil, você é atendido desde quando você fica grávida com um ginecologista obstetra. Aqui não. Aqui até 6 meses de gravidez, se a sua gravidez correr normal, tiver tudo ok, você só vai no clínico geral. Eles têm isso. Eu percebi isso de antes, por exemplo, você está com um problema na pele. Antes você tem que passar pelo clínico geral. Mesmo você sabendo qual é a procedência do problema, antes tem que ser o clínico geral, né? Só que os clínicos gerais aqui, eles têm algumas certificações, alguma tipo de especialidades. Então, você tem que achar um clínico geral, no meu caso, que trabalhe com saúde da mulher, que é para gravidez e se fosse fazer exame de rotina e tal. Então, não é qualquer clínico, eles têm algumas especialidades. Então, ela sabe do que ela está falando, entendeu? Entendi. Então, assim, foi a primeira coisa assim, que eu tive que me acostumar, mas é ok, porque antes de estar grávida eu já tinha ido algumas vezes, levado meu filho, então é ok ir no clínico geral para mim. E a questão dos exames também é um pouco diferente, porque no Brasil a gente está acostumado a fazer ultrassom qualquer hora, né? Às vezes o médico tem ultrassom, o meu médico tinha ultrassom dentro do consultório. Então eu ia lá, ele falava assim, você tá se sentindo bem, tá tudo bem, você ganhou o peso necessário, vamos dar uma olhadinha no neném? Aí eu já deitava lá, já dava uma olhadinha no neném. Aqui você só faz 3 ultrassons a gravidez toda. Nossa, você faz com 12 semanas, 18 semanas e 23 semanas. É alguma coisa relacionada à saúde? Eles alegam alguma coisa nisso ou não? É mais porque pelo nesses padrão? 3, porque nesses 3 exames de ultrassons, nesses 3 momentos,
eles vão avaliar algumas doenças e algumas coisas específicas. Então, é só nesses, eles entendem que só nesses é necessário. Nos outros, seria só para ver o bebê. Curiosidade sua. Claro que se você faz um exame ou você tem alguma condição de risco, é completamente diferente. Isso numa gravidez normal. Agora, eu tive amigas que tiveram um bebê aqui, que tinha algumas condições de risco, que desde o primeiro momento era com obstetra, fazia ultrassom todo mês e tal, porque era uma gravidez de risco. No caso, se a sua gravidez estiver indo bem, é isso que você vai fazer, entendeu? Entendi. E em relação ao modelo do Brasil com o modelo daqui, você se sente mais confortável com o do Brasil por estar olhando toda hora ou não? Não, eu tô tranquila porque eu tô me sentindo bem. A gente fez os exames de sangue, a gente viu que eu não tenho nenhuma condição de risco, eu sou jovem. Então, assim, eu tô me sentindo super bem. Eu acho que não tem necessidade, que eu me sinto super confortável com o serviço daqui. Ai, que bom. Isso é importante, né? Para mamães aí que pretendem vir para cá e pessoas que pretendem vir para morar e ter seus filhos aqui. Isso é legal de saber. E eu não tinha a menor noção de como funcionava isso. E tem mais uma coisa assim que é meio diferente também, é que a gente tem, quem não é australiano ou residente, a gente é obrigado a ter um seguro-saúde, né? Que é o OSHC. Então, eu tenho esse seguro-saúde, mesmo sendo visto de trabalho, eu tenho que ter. Eu não posso usar o serviço australiano, assim, né? Eu tenho que ter algum serviço privado. Então, quando eu vou fazer esses exames ou essas consultas, funciona da seguinte forma. Eu tenho que pagar, na hora que eu vou lá, eu pago como se fosse particular, e depois eu peço dinheiro de volta para o meu plano. E quanto custa, mais ou menos? E eles não devolvem 100%, então você acaba pagando algumas coisas. Olha, uma consulta com um clínico, depende quão bom ele é, varia entre $100 a $250. Tem de 100, tem de 250, uma consulta de 30 minutos. E o reembolso, em média, é de quanto? É de metade, mais ou menos, desse valor. Entendi. É uns 50% desse valor. E entrando nessa parte de gastos, Mariana, quais são os seus maiores gastos? Eu acho que o maior gasto, como família, é a moradia, claro, mas a escola. Então, a gente paga num apartamento de 2 quartos, próximo ao centro, porque quanto mais próximo do centro, mais caro. Eu pago $650 australianos por semana. Então, é o que eu pago de aluguel. Eu gasto uns $200 por semana de supermercado. E tem o transporte, né? Que a gente paga o trem, o ônibus. Deve dar aí uns 60 por semana para cada um. E a escola do meu filho, que é 120 por dia, que dá 550 por semana. Esses são os maiores gastos, com certeza. Mariana, olha, muito obrigada. Você está aí no corre-corre. O que eu vou te pedir, se você puder assim falar rapidinho, se você tem alguma dica para dar para alguém que está vindo para cá e que quer mudar de vida, assim como você mudou a sua e está levando tão bem. Qual a dica que você daria para essa pessoa? Eu acho que assim, tenha paciência, que as coisas vão melhorando. Não esqueça do objetivo, do porquê que você veio. Sempre que bater aquele desespero, lembra por que você veio, para você seguir forte, firme. Faça planos, datas, não deixe a vida te levar. E é isso, eu acho que é isso, day by day. Olha, Mariana, eu amei a nossa conversa. A sua história é incrível. Obrigada. Você é uma pessoa extremamente organizada, com suas datas, seu tempo. Obrigada. Veio com um propósito legal de falar inglês e principalmente passar isso para o seu filho. E pode tirar esse tempinho aí para estar falando pra gente, para estar ajudando aí quem quer sair e vir para cá. Então eu só tenho a te agradecer. Prazer. Imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos às ordens. As mamães que vierem e quiser me achar no Face, pode, que eu tiro todas as dúvidas. Então posso divulgar o seu contato lá no blog?
Pode. Então tá certo. Mariana, bom? muito obrigada. Um beijo. Obrigada, E um desculpa beijo. aí me intrometer no seu tempo na hora do Imagina. almoço. Tá ótimo. Um beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Fica com Tchau. Deus. Amém, tchau.